Olá pessoal, vamos bater um papo hoje sobre o Brasil pré-colonial e o início do processo de colonização, tudo bem? Bom, é indiscutível que os donos da terra são os índios e é importante que vocês saibam que existiam várias nações indígenas no Brasil antes da chegada do português, dos europeus, né? Porque também a gente sabe que houve a presença do francês e houve a presença do holandês aqui. E a gente vai falar sobre isso depois. Mas os verdadeiros donos são os diversos povos indígenas que aqui habitavam. E esses povos eles estavam distribuídos dessa forma. Vejam bem, o, o tronco tupi-guarani, olha como é que ele estava bem espalhado por todo o território. Estão vendo? Olha, ele era bem grande. Ó. O tronco G também, olha aqui, ó, isso aqui é uma outra nação indígena. São, né, povos diferentes, de culturas diferentes, línguas diferentes. Aruac, né, mais presente ali na região equatorial, ali na região da floresta amazônica, né? O Caribe, veja bem aqui, ó, bem no Vale Amazônico, parece com uma pequena presença aqui no centro do Nordeste. A gente também viu o Pano, né? O Tucano, como vocês estão vendo aí, e o Charruá, esse povo aqui também tá um ponto bem específico, e diversos outros povos. Show de bola? Bom, uma outra discussão que se faz é sobre como se deu o povoamento das Américas. Alguns dizem que foi pelo Estreito de Bering, e parece que é o mais a teoria mais aceitável, né? Que o homem veio no período da grande glaciação entre 12 e 20 mil anos aqui atrás e passou pelo Estreito de Bering e desceu até o sul. Outros dizem não, que eles podem ter visto através das diversas ilhas do Pacífico e chegado aqui na América do Sul. É uma discussão muito séria isso aqui. Ainda não tem sabe, uma formatação correta sobre isso. Os povos que vieram, que teoricamente vieram da Ásia, são mongólicos, bem parecido com os povos indígenas que nós temos hoje nas Américas ainda. Só que os povos que vieram da região da Oceania seriam negroides, tá? Mais parecido com negros mesmo. Bom, é uma discussão muito séria e ainda não se chegou a um ponto, um consenso sobre isso. Bom, mas com relação ao Brasil pré-colonial, quais são as características desse período? Aqui nós temos algumas dessas características, né? Aqui o que a gente viu durante esse período de 1500 a 1530 foi a busca pelo pau-brasil, né? A exploração do pau-brasil, a extração do pau-brasil. A mão de obra utilizada era indígena e uma mão de obra consensual entre o europeu e o índio. As trocas eram feitas a contento dos dois lados, tanto o índio quanto o europeu se beneficiaram desse primeiro momento. O Brasil era um estanco. Né? O que é um estanco? É algo de propriedade do governo português. Então, para alguém vir explorar, tinha que ter a licença, tinha que pagar o imposto. E vocês sabem que o Fernão de Noronha, também mais conhecido como Fernando de Noronha, foi o primeiro a ter esse estanque, essa concessão do governo português. Mas isso, gente, não impedia a presença francesa no nosso território, porque os franceses não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, não reconheciam as Américas como sendo território espanhol e português. Então sempre tiveram presentes, sempre tiveram explorando, sempre tiveram fazendo comércio com os índios. Então a presença francesa ela foi muito constante no litoral brasileiro. Né? Então, aqui ó, tem uma observação aí que mais tarde a perda do monopólio comercial das Índias, né, a ameaça francesa e a possibilidade de existência de metais preciosos conduziu a uma política de colonização efetiva. Quando o comércio com as Índias não vai tão bem, os portugueses então passam a olhar para o Brasil e ter aqui uma necessidade de fato de vir de ocupar o território. Porque no período pré-colonial não havia uma ocupação propriamente dita. Nós já falamos sobre isso. Bom, aqui vocês estão vendo toda essa região aqui, ó, era a região de exploração do pau-brasil. E ele foi explorado durante um bom tempo, tá, pessoal? Não foi só no período pré-colonial, não.
Aqui eram os mapas da época, olha como é que se faziam os mapas, né? O que se tinha, a imagem que se tinha da época. Esse mapa, por exemplo, olha a data dele, olha. Bem do iniciozinho do século XVI, ok? Bom, o Brasil pré-colonial então, né? Quais eram as razões dos desinteresses portugueses? Por que no primeiro momento os portugueses não quiseram vir e já ocupar isso aqui? Primeiro porque tinha um comércio muito legal com as Índias, tá? E o Brasil, aparentemente, eles não viram metais preciosos. E o pau-brasil você não precisava de estar fixado aqui para explorar. O acordo com os índios era muito interessante. Os europeus vinham e pegavam aquilo que era cortado, né, pelos índios, que era empilhado pelos índios e mandavam embora nos navios através do escambo. Então não era necessária a residência portuguesa aqui. Tá? Eles tinham as feitorias, que eram aqueles grandes armazéns onde eles armazenavam a madeira coletada pelos índios e embarcavam nos navios. Tá? E para você vir ocupar a terra, a princípio você teria que investir, né? Trazer gente, explorar isso aqui, isso não ficava barato para o governo português. E como o governo português estava muito bem servido do comércio com as Índias, a burguesia portuguesa, então eles não se interessam tanto pelas terras brasileiras. Bom, mas vocês sabem que depois o declínio do comércio com as Índias, né, já não tinha mais todo aquele lucro, a frequente presença de piratas, de corsários franceses no litoral brasileiro, explorando inclusive o pau-brasil, animais exóticos. Eles levavam para lá algodão também, sabe? Algodão foi algo que os índios já produziam e que começa a ter um certo interesse aos europeus. Para que você não imagine que seja somente o pau-brasil, tá? Mas era principalmente o pau-brasil. Então, quando o governo vê que o comércio já não está indo tão bem e há uma forte presença de franceses aqui no litoral, o que o governo português faz? Então ele começa a preparar um processo de ocupação do território, um processo de colonização do território. Mas sabe de uma coisa? O governo português não estava a fim de gastar dinheiro. Por isso, você vai ver que a ocupação do Brasil, o início da nossa colonização, se dá de forma privatizada, ou melhor, privada. Né? O governo português faz a concessão para que particulares viessem para cá e começassem a ocupar esse território, sem que o governo português precisasse gastar. Veja bem, a gente imagina que é de hoje, né, que o governo brasileiro faz concessões de estrada, faz concessões de porto, concessões de aeroporto. O governo brasileiro hoje, para não ter que manter uma estrada em bom funcionamento, o que ele faz? Faz a concessão. Aí uma empresa particular passa a tomar conta da estrada e o que eles fazem? Cobram da gente o pedágio. Os portos e os aeroportos, a mesma coisa. O governo faz a concessão para empresas privadas, que passam a tomar conta dos portos, aeroportos e cobram da gente pelo uso disso. E várias outras coisas que o governo privatiza, né, ou faz concessões. Então eu quero que você entenda que o Brasil já nasce de uma concessão. Eu vou usar o termo privatização. Né? O governo português naquele momento não queria gastar dinheiro, então ele vai transferir o custo da ocupação para a iniciativa privada. Mas saibam, a iniciativa privada não vai fazer isso de graça. Ela vai ter que cobrar por isso. E aí então o governo cria o sistema de capitanias hereditárias. Martim Afonso de Souza, em 1530, né, vem aqui para o Brasil para dividir isso aqui em 15 lotes, que seriam doados, né, que seriam entregues a 12 donatários. Isso é o que a gente chama de capitanias hereditárias, é o início do processo colonial brasileiro. Os portugueses já faziam isso lá nas ilhas do Atlântico. Há muito tempo os portugueses já cediam territórios lá no litoral da África para que pessoas, né, pudessem ir para lá e produzir o açúcar. E lá estava dando muito certo, mas era um território pequeno, gente. Eram ilhas. E o litoral da África já era ocupado pelos portugueses há mais de 100 anos. Então lá a coisa funcionava. O Brasil era terra de ninguém, era muito longe de tudo, muito complexo vir para cá, habitar aqui. Por isso é que vocês vão ver que a coisa aqui não vai dar muito certo, não. Beleza? Então, o governo português faz a doação desse território, né, que serão as capitanias hereditárias, já já vocês vão ver o mapinha, entrega as capitanias para os donatários. Os donatários eram aquelas pessoas que recebiam a capitania e eles tinham como função
fazer a capitania ser povoada, né? Trazer gente para cá, fazer a capitania ser produtiva, fazer essas pessoas que vinham para cá tinham que produzir e ao mesmo tempo proteger as capitanias, né? Contra principalmente a presença dos franceses. Para isso, o governo português estabelecia 2 documentos, o foral e a carta de doação. Carta de doação é quando o governo português chega para o capitão donatário e fala: toma, aquela capitania é sua. Você não pode vendê-la para ninguém não, viu, donatário? Estou te dando a capitania, você não pode vender. Você vai ser como governador daquela capitania. Você não está indo lá para produzir nada não, você não está indo lá para ser dono de fazenda não, você está indo lá para governar. Você vai levar as pessoas para lá, as pessoas vão produzir e você vai receber uma parte daquilo que as pessoas produzem na forma de impostos. Então, todos os impostos gerados, uma parte fica para você e outra parte fica para o governo. Beleza, donatário? Ó, donatário, aqui tem o foral, que fala quais são os direitos e quais são os seus deveres, de você e do sesmeiro. Poxa, quem é o sesmeiro? Sesmeiro eram as pessoas que recebiam terras para virem para aqui produzir. Lembra, o donatário ele não tinha que produzir nada, ele tinha que governar, ele tinha que trazer pessoas para virem produzir. Beleza? E quem vinha produzir? O sesmeiro. O sesmeiro ele recebia a terra era chamada de sesmaria. E o foral era o documento que dizia, né, como é que deveria ser essa relação do donatário e do sesmeiro, né, o que eles podiam e o que eles não podiam fazer. Mas, gente, sabe de uma coisa? Não deu certo não, viu? Dos vários lotes de capitanias hereditárias que foram doados, só 2 vão dar certo, que é o de São Vicente, onde hoje é São Paulo, e Pernambuco, que é hoje, né, parte do estado de Pernambuco. O restante não vai dar certo, tá? Por que não deu certo, Eupronio? Olha, primeiro, ataques indígenas. Segundo, era caro pra caramba você pegar um navio, encher de gente, trazer essas pessoas para cá, iniciar uma exploração numa terra de ninguém, num lugar totalmente distante, inóspito, né? E outra coisa, além de ataque indígena, de bichos, de feras, de onça, ainda tinha a presença de franceses aqui, ó, que atacava também. Então o cara tinha que ter dinheiro, o cara tinha que ter coragem, o cara tinha que ter sorte, que muitos morriam vindo de lá para cá em naufrágio. Então perceba que esse negócio tinha tudo para dar errado e vai dar errado. Bom, olha aí dizendo o que era a carta de doação, né? Um documento que a coroa portuguesa dava ao capitão donatário, falando né, que a partir daquele momento ele recebia a capitania hereditária, beleza? Falava que dentro da capitania o donatário ele era a autoridade máxima, ele é que mandava. Você está entendendo? Ele devia obrigação apenas ao governo português. Ele é que resolvia todos os problemas. Tá? E o foral falava aí, ó, dos direitos e dos deveres, tá bom? O donatário então ele cobrava impostos, parte daquilo que era cobrado como imposto ficava com o donatário, outra parte ele mandava para o governo português. Gente, no início da formação do sistema de capitanias hereditárias, era totalmente permitido utilizar mão de obra indígena como escravo, tá bom? Só depois de 1549 é que com a vinda dos jesuítas para cá, né, de algumas ordens da Igreja Católica, mas principalmente dos jesuítas, que esse negócio vai ser proibido. Olha para você ver aqui, ó, um mapa da época, estão vendo? Olha aqui, ó, esse mapa aqui, ó, ele é de 1574, tá? E hoje, né, o mapa mais atualizado de hoje, para vocês terem noção como é que era o sistema de capitania, como é que era dividido. A capitania do Maranhão dividida em 2 partes, capitania do Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Bahia de Todos Santos, ó, tá vendo? Ilhéus, Porto Seguro, São Vicente, tinha uma primeira parte de São Vicente, a segunda parte de São Vicente, Santana, ok? Esse lado de cá era terra pertencente à Espanha, esse lado de cá, terra pertencente a Portugal. Bom, cara, mas como não estava dando certo esse sistema de capitanias hereditárias, o governo português então criou o governo geral. O que era o governo geral? Seria um órgão do governo português que seria criado aqui no Brasil para, a princípio, auxiliar o sistema de capitanias hereditárias. Mas, gente, o sistema, mesmo com o governo geral, não vai dar certo. Então, o governo geral acaba concentrando a administração colonial. Então, tá aqui, ó. Visava a centralização administrativa da colônia, reprimindo o abuso dos donatários. Sim, a princípio, não era para centralizar, não. A princípio, o governo português até ele reconhecia
a autoridade dos donatários. Mas o problema é que o sistema de capitanias não dá certo. Então, cada vez mais, necessitava-se do apoio do governo geral, que também não tinha condição de dar tanto apoio. Então, à medida que as capitanias vão entrando em processo de falência, o governo geral vai concentrando, então, o domínio sobre o território, centralizando o poder. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza. Olha, ele chega aqui no Brasil em 1549. Ele funda a cidade de Salvador. E naquele momento ele cria o bispado. Ele cria o bispado, não. É criado um bispado aqui no Brasil. E aqui tem uma informação muito importante. No momento em que o governo português cria a representação desse governo aqui, que é o governo geral, que era um órgão que representa o governo de Portugal aqui, nesse momento a Igreja Católica cria a sua representação aqui, que é o bispado. Então vocês vão entender que na história desse país, na maior parte da nossa história, o Estado e a Igreja sempre andaram juntos. Tá entendendo? Até 1891, o Brasil era um país, era um território essencialmente católico. Só a partir da Constituição de 1891 é que a gente deixa de ser um Estado religioso, um país religioso, né, um país católico, e a gente passa a ser um Estado laico. Pelo menos no papel diz isso, né? Olha, pessoal, Tomé de Souza então vem, né, cria-se o bispado, cria a cidade de Salvador, antiga Vila do Pereira, tá? Ele transforma a antiga Vila do Pereira na cidade de Salvador, ele compra a capitania da Bahia, sabe? A capitania da Bahia, ela pertencia a um cara chamado Francisco Pereira. Então Tomé de Souza compra na mão dele a capitania da Bahia e transforma a antiga Vila do Pereira na cidade de Salvador. Depois que o Tomé de Souza vai embora, vem um outro governador geral, que era o Duarte da Costa. Só para vocês entenderem, esses governadores gerais, eles eram portugueses, eles vinham para cá para ficar um tempo, para governar em nome do rei durante um tempo. E depois eles voltavam para Portugal. Eles recebiam muito bem para fazer isso. E outra coisa, ninguém queria sair de Portugal para vir morar nesse fim de mundo aqui não, tá bom? Bom, o Duarte da Costa foi complicado, viu gente? Ele teve problema com os jesuítas. Porque naquela época os jesuítas já estavam pedindo que se proibisse a utilização da mão de obra escrava indígena. E outra coisa, que brancos coabitassem, tivessem relações sexuais com índias. E o filho do Duarte da Costa, cara, gente, ele tinha um harém com várias índias a serviço dele. Você sabe que tipo de serviço eu estou me referindo. Então, ele, além disso, Duarte da Costa, ele demitiu figuras importantes que ajudavam na administração do governo geral, como o Capitão Mor, que era um cara responsável por ajudar na proteção das colônias, né, das capitanias. O Ouvidor Mor, que era um cara responsável por ajudar na organização da justiça. E o Provedor Mor, que era um cara importante para ajudar na organização da cobrança dos impostos. Esses cargos eram cargos importantes, né, de pessoas importantes que ajudavam no governo geral. O Duarte da Costa mandou todo mundo embora, demitiu, foi uma bagunça o governo desse cara. E ainda mais, durante o governo dele, os franceses invadiram Niterói, né, e iniciaram a ocupação do território de Niterói, e os índios tamoios vão fazer vários ataques em vilas portuguesas. Esses índios tamoios, inclusive, eles estavam meio que mancomunados com os franceses. Enquanto os franceses estavam dominando Niterói, os índios tamoios estavam invadindo ali, ó, a região ali do Espírito Santo, a região ali do sul da Bahia, você está entendendo? Então, nessa situação toda, francês ocupando e índio atacando, Duarte da Costa vai embora e deixa essa bagunça toda para trás. Aí vem o Mendes Sá. Mendes Sá foi o último governador geral desse período, tá, gente? Ele veio para ficar 4 anos, mas por uma série de motivos, né, ele acabou ficando, olha pessoal, 14 anos. Foi o Mendes Sá que trabalhou para expulsar os franceses. Ele contou com o apoio do sobrinho dele, o famoso Estácio de Sá. Estácio de Sá é o cara que vai criar o forte de São Sebastião do Rio de Janeiro, que vai dar origem à cidade do Rio de Janeiro. Ele também contou com o apoio de um cara chamado Padre Anchieta. O Padre Anchieta, um jesuíta, um cara que ajudou a formar o Colégio São Paulo. O Colégio São Paulo é que vai dar origem à cidade de São Paulo.
Padre Anchieta convence os índios tamoios a pararem de atacar. Então ele acaba com a Confederação dos Tamoios, quer dizer, aquele ataque dos índios tamoios. Dessa forma, os portugueses vão poder se concentrar na expulsão dos franceses. Mas vocês vão ver que depois os franceses vão voltar e vão invadir o Maranhão, e esse negócio não vai parar aqui não, tá? Olha, pessoal, naquela época também tinha as câmaras municipais. As câmaras municipais eram aqueles órgãos que tinha nas vilas. Você está entendendo? Aqui em Montes Claros, por exemplo, tem a Câmara Municipal, onde ficam os vereadores. Mas aqui em Montes Claros também tem a prefeitura, onde fica o prefeito. E aqui também tem, aqui em Montes Claros tem um fórum, onde ficam os juízes, né? Naquela época, não existia prefeitura nem fórum, só existia a Câmara Municipal. Então, era a Câmara Municipal que resolvia todos os problemas. Era eles que, se precisasse mandar prender alguém, eles é que prendiam. Se precisasse julgar alguém ali, ó, eles é que julgavam. Tá? Se precisasse defender a região contra ataques de índios ou contra ataques de invasores estrangeiros, eles é que se preocupavam com isso. E quem comandava a Câmara Municipal? Os homens bons. Quem eram os homens bons? A elite local. Não tinha tanta essa preocupação com eleger alguém. Os homens mais poderosos é que faziam parte da Câmara Municipal e eles é que ditavam as leis e as ordens, né, naquela região. Tá bom? Bom, vamos lá. Olha, em 1580 iniciou-se o que a gente chama de União Ibérica e vai até 1640. O que foi a União Ibérica? Depois que o rei de Portugal morre, Portugal tinha um rei chamado Dom Sebastião. Esse cara era muito novo. Ele não se preocupou em casar e ter filhos, não. Ele se preocupou em lutar contra os muçulmanos lá no norte da África. Só que esse cara morreu. Depois que ele morreu, o trono vai ficar vazio. Quer dizer, ele morre, o tio-avô dele assume, mas o tio-avô dele era bispo. Fica 2 anos no poder, depois morre e não deixa herdeiro, né? Aí, sabe quem vai assumir o trono de Portugal? Filipe II. Filipe II, gente, ele era rei da Espanha. Mas como ele dizia que ele era primo de Dom Sebastião, de fato ele era, ele reclama para si o trono. E ele acaba tomando o trono português. Então une-se 2 países, Portugal e Espanha. Imagina, gente, a Espanha era dona de toda a América, com exceção daquele pequeno território português. Portugal comandava todo o litoral da África. Portugal comandava todo o litoral da Ásia até a China. Nossa, foi um reino extremamente grande. Porém, o Dom Felipe, durante o período que ele uniu os 2 tronos, o de Portugal e da Espanha, ele tinha muitos inimigos. Por exemplo, ele fazia inimizade com os holandeses. Na verdade, ele já era inimigo dos holandeses. E os holandeses eram amigos dos portugueses. Eu já falei isso para vocês em sala de aula. Sabe o que vai acontecer? Holandeses vão começar a invadir território da União Ibérica, que é a união dos reinos de Portugal e de Espanha. Mas não foi só holandês que invadiu o território, não. Francês também. E outra coisa, inglês também. Inglês, francês e holandês, quer dizer, esses 3 países, França, Holanda e Inglaterra, vão começar a invadir territórios da União Ibérica. Não são só territórios aqui no Brasil, não. Eles vão tomar territórios na África, na Ásia, na América do Norte. É aí que começa o princípio da ocupação das 13 colônias inglesas. Tá entendendo? Amigo, a coisa começa a ficar difícil. Bom, aqui então nós temos um pouquinho da expansão territorial, né? Como é que vai se dar a expansão territorial do território brasileiro? Sobre isso eu vou falar com vocês num outro momento, numa outra área, numa outra aula, tá bom? Porque a expansão territorial se dá através da União Ibérica, da pecuária, das bandeiras. Eu vou falar do Tratado de Madrid, tá bom? Eu vou falar de uma série de coisas. Mas isso aí vai ser no próximo momento. Um grande abraço para vocês. Tchau.